Hoje tem estreia do atual campeão da Libertadores das Américas na altitude de Cusco. Mbappé conseguiu o que queria. Jogador do Flamengo foi condenado. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. É 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Marcos, capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isso aqui é aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, para você ver como a fé é importante, né? Se vocês puderem lá, dar uma lidinha, Marcos capítulo 5, versículo 27 e 28. Meus queridos, Flamengo chegou ontem em Cusco após 7 horas de viagem, tá? E o transbordo do aeroporto até o hotel foram feitas em 6 vans, porque o local de acesso onde a delegação está hospedada não pode passar ônibus. Tá? Tinha um grupo lá de torcedores acompanhando a chegada, foi muito legal, chegaram em segurança, graças a Deus, e vão ficar lá até o horário da partida. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre esse jogo, como arbitragem, prováveis escalações e horário da partida e onde assistir. Então, fiquem ligadinhos, coloquem na agenda de vocês, tá? Flamengo e Cusco, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, lá se eu não me engano 7 horas e 30 minutos, tá? Primeira rodada do Grupo A da Comebol Libertadores, transmissão da TV Globo, TV aberta, GE TV no YouTube, Paramount no streaming, Paramount Plus no streaming, tá? Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas ou Danilo, Everton Araújo, Paquetá e Jorge Arrascaeta, Jorge Carrascal, Pedro e Samuel Lino, técnico Leonardo Jardim. Os desfalques do Flamengo são os seguintes: Jorginho, lesão muscular na panturrilha esquerda; Eric Pulgar, lesão no ombro; Everton Cebolinha, fratura na costela; Alexandro, lesão muscular; e Saúl Niguez se recuperando da cirurgia no calcanhar. Semana que vem ele já deve estar treinando com o elenco e pode até ficar à disposição do novo técnico Leonardo Jardim. Provável escalação do Cusco, não reparem a pronúncia: Dias, Fuentes, Ampuero e Bolívar. Rui Dias, Venezuela, Carbajal, Soto e Dias. Manzeneda e Caledio, técnico Alejandro Orfila. Arbitragem, tá? O árbitro da partida é o Derlis Lopes, do Paraguai. Assistente número 1, Roberto Caneto, também do Paraguai. Assistente número 2, José Cuevas, do Paraguai. E o árbitro de vídeo fica por conta de Fernando Lopes, também do Paraguai. Ou seja, toda a arbitragem é paraguaia. Como chega o Cusco para essa partida? Tá? O Cusco chega para o confronto com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 partidas. A equipe ocupa a 6ª colocação do campeonato peruano com 13 pontos em 9 jogos. No fim do mês passado, o clube perdeu o técnico argentino Miguel Rondelli, que estava no comando desde 2024 e acertou com o Melgar, também do Peru. Para o seu lugar, foi contratado o uruguaio Alejandro Orfila, que estreou com vitória por 3-1 fora de casa, justamente sobre o Melgar, no último sábado, tá? Para a partida, Orfila tem apenas um desfalque, o zagueiro Fuentes, que cumpre uma antiga suspensão da Comebol, ainda quando defendia outro clube. E como chega o mais querido PQD? O Mengão vem de uma importante vitória diante do Santos no Brasileirão e se recuperou depois da derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino na volta da data FIFA. O Flamengo está em 4º lugar da Série A do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, né? Muito importante ressaltar isso aí, que o Flamengo veio de um empate, veio de uma derrota, veio de empate. O Leonardo Jardim, que teve um começo aí avassalador, né?
teve um pequeno percalço, mas isso acontece no futebol. Espero que o Flamengo tenha se reerguido e que seja virada de chave e que o Flamengo hoje conquiste aí uma vitória que será muito importante. Eu vou trazer para vocês o Flamengo, né, o scout do Flamengo jogando no Peru. São 26 jogos, 19 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. 76,92% de aproveitamento. Pela Libertadores da América são 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 86,67% de aproveitamento. E 2 títulos continentais, 2019 e 2025. Então, o jogar lá no Peru é bom para o Flamengo. Então, vamos torcer para que hoje tenhamos aí uma boa vitória, que a gente consiga esses 3 pontos, que o Flamengo consiga ser o melhor classificado, que dá o direito de decidir todos os jogos em casa. Primeiro, vamos passar por esse desafio aí, que o maior desafio do Flamengo hoje realmente é a altitude, né? Bom, mudando aqui de assunto, de acordo com a ESPN, o elenco do Flamengo vem aprovando aí e abraçando bastante a forma de trabalho de Leonardo Jardim, especialmente pela maneira como ele lida com o grupo. Bom, o Leonardo Jardim já tinha externado isso, a preocupação de chegar no Flamengo após a saída conturbada do técnico Felipe Luiz, meio assim de supetão, ninguém esperava, depois de uma vitória cachapante de 8-0, na mesma noite o técnico foi demitido. Então ele achou que o grupo, né, não iria aceitar bem, mas é um cara muito cabeça, um cara muito profissional, que tem ali o controle total do vestiário nas suas mãos. Isso tem agradado muito, muito mesmo os jogadores. Isso é importante para poder unir o elenco e seguirem num só objetivo, que são as vitórias e as conquistas de títulos. No início, o treinador português demonstrou certa desconfiança. Aqui é o que eu acabei de falar aqui, estava aqui no script, mas ele conseguiu aí conquistar a confiança dos jogadores, que é muito importante, tá? Bom, mudando aqui de assunto, jogador do Flamengo é condenado e pode ser suspenso. Estou falando de Gonzalo Plata. Gonzalo Plata não, falando de Emerson Royal, tá? Por conta de dívida, o jogador precisa pagar 650 mil euros, cerca de 3 milhões e 800 mil reais na cotação atual, até o dia 13 de abril, com risco até de ser suspenso, caso não cumpra o prazo. Complicado, né? Isso pode prejudicar o Flamengo, apesar que nem tanto. Temos visto aí a evolução de Eric Pulgar, né? Mas o Flamengo, independente dele ser suspenso ou não, dele conseguir pagar dívida ou não, o Flamengo precisa, com urgência, contratar um lateral direito com mais qualidade do que Emerson Royal. Tá? Royal acabou condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas a fazer o pagamento à empresa Link, assessoria esportiva e propaganda, do empresário André Cury, por uma dívida de 2021. A informação é do jornalista Vene Casagrande, do SBT. A Link Assessoria denunciou o jogador do Flamengo por estelionato, associação criminosa e fraude processual. Royal chegou a dar depoimento para a Polícia Civil de São Paulo. André Cury entende que foi prejudicado pelo lateral, que teria levado vantagem ilícita em um procedimento na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, órgão da Confederação Brasileira de Futebol. Meus queridos, então espero que isso se resolva até o dia 13 de abril, né? E que o jogador não prejudique o Flamengo. O Flamengo fez um investimento no jogador, o jogador, por conta de problemas do passado, pode ser suspenso e ficar de fora dos próximos compromissos do Flamengo. E o Flamengo tem que subir aí garotos da base. Lembrando que a janela de transferência só abre no meio do ano. Mas o Flamengo, né, pode contratar jogadores que não estejam à disposição de nenhum clube, jogadores que estejam sem contratos. Você tem algum jogador em mente que o Flamengo poderia contratar para a lateral direita, que não está aí com vínculo em nenhum clube? Bom, mudando aqui de assunto, BAP conseguiu o que tanto queria, meus queridos. Tanto. Segundo o jornal Lance, a arbitragem brasileira entra em uma nova fase a partir de ontem, terça-feira. A Confederação Brasileira de Futebol vai destinar cerca de 195 milhões para o setor
e inicia um novo ciclo de treinamento voltado aos árbitros do quadro Pro. O objetivo da entidade é elevar o padrão das atuações dentro de campo. Internamente, a CBF entende que a principal deficiência atual está na falta de critério nas decisões, ponto que passa a ser prioridade nesse processo de reformulação. O BAP reclama muito disso, a falta de critério. O mesmo lance em jogos diferentes, com o mesmo árbitro e tomadas de decisões diferentes. Isso aconteceu na Libertadores, na Supercopa do Brasil com o Flamengo. Depois, numa outra partida, aconteceu o lance idêntico, né, que foi com o Jorge Rascal, que ele foi expulso. Depois aconteceu o lance com o Jorginho, que tomou um soco no rosto e ninguém falou nada, não deu cartão amarelo, não parou de jogada, nada. Fora outros lances com outros clubes também. Então o BAP bate sempre nessa tecla. O BAP reclama sempre disso, a falta de critério. Ou seja, é interpretativo? Não é interpretativo? Agora vai haver um treinamento para todos os árbitros para que seja tomada todas as decisões que acontecerem na partida de maneira igual. Eu acho que isso vem para agregar, eu acho que isso vem para melhorar, isso vem para ajudar no crescimento do futebol. Meus queridos, Flamengo, logo mais, estreia da Libertadores das Américas, vamos torcer por um bom resultado, resultado positivo. O elenco do Flamengo só volta para o Brasil amanhã, porque o aeroporto lá de Cusco não faz trabalhos noturnos, né? O aeroporto fecha à noite, então vamos aguardar aí nossa delegação chegando amanhã com a vitória, com 3 pontos aí na bagagem. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.